Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Dando continuidade então aqui o capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual, questão 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtemos? Se não estiverdes cegos, vereis, e se não estiverdes surdos, ouvireis, pois frequentemente uma voz fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Então, constantemente nós temos essas revelações desde a antiguidade. Na Grécia Antiga nós tínhamos ali as pitonisas, que era muito comum a pessoa consultar uma pitonisa para fazer qualquer coisa. O próprio Sócrates, ele sempre dizia, o meu daimon me disse, me influenciou, ou de alguma forma assim. Então essas comunicações sempre estiveram presentes. Outra coisa importante, por que Moisés proibiu a comunicação com os mortos? Ora, não se proíbe algo que não existe. Então, se ele proibiu, é que tinha essa comunicação. Então, isso sempre esteve presente na história da humanidade. Os próprios profetas, eles eram intuídos, tinham visões. Ora, Deus não vem aqui para se comunicar com ninguém. Deus, ele envia seus mensageiros. Então, muitas vezes, quando ele via ali uma entidade superior e luminosa, ele atribuía isso com o nome de Deus. Lembrando que eu já falei em vídeos anteriores, o repertório verbal daquela época era muito pobre. Então, para eu designar algo que era superior, eu nomeava a palavra que eu entendia. Por exemplo, Deus. Mas podemos falar a divindade, a consciência cósmica, isso não importa. Então, essas comunicações, elas sempre existiram. Ali para o Tupã das tribos indígenas, ele significa Deus. Então, nós temos ali também essas tribos, tendo ali aquele, por exemplo, aquele chefe da tribo, ou aquele pajé, tendo comunicação com os mortos, através da vidência, da intuição, porque o espírito, ele desencarna, e todos nós somos médios em um grau maior ou menor, segundo lá o livro dos médios. Então, a diferença é que tem pessoas que são mais, vamos dizer assim, vieram preparadas para uma mediunidade mais ostensiva, enquanto outras não. Mas não quer dizer que elas não recebem influenciação. Então, muitas vezes a pessoa tem uma intuição e foi ali intuída pelo seu mentor espiritual, ou anjo guardião, ou por um espírito familiar, e até mesmo pelo obsessor. Quantas vezes aí tomamos decisões no momento aí que estamos em desespero e somos intuídos a tomar uma certa decisão. Olha, vai ler um livro, vai conversar com alguém, intui entrar numa igreja. Naquele momento a pessoa recebe aquela consolação. E assim também as negativas. Às vezes a pessoa está numa frequência tão baixa, tão negativa, que ela se liga ali a um obsessor por causa da sua frequência. E muitas vezes nós vemos isso em pessoas que têm uma mediunidade muito acentuada, e a pessoa, olha, o espírito me disse para fazer isso. Eu já escutei de uma moça que ela dizia o seguinte: o espírito vem e fala para me atirar ali no trem do metrô, né? Então, é uma coisa muito forte. Aí eu intuí ela procurar um tratamento espiritual para que ela pudesse melhorar. Mas quantas pessoas não ouvem essas intuições de espíritos? Umas não escutam a voz, mas são intuídas tão fortemente que às vezes as pessoas acabam ali aceitando a sugestão. Então isso acontece com muita frequência. É como diz aqui, nós temos que observar e sentir. Quantas vezes nós vamos dormir e nos encontramos, por exemplo, com um ente querido que já partiu. Na verdade, o nosso espírito, nesse momento, como ele está liberto do corpo físico parcialmente,
ele se encontra de fato com aquele ente querido. Então, o mundo espiritual está aí. Essas pessoas que fazem projeção astral, viagem astral, eu faço com frequência, tenho sonhos muito lúcidos. É muito comum irmos a lugares onde nós temos grandes revelações. Então, as provas estão aí por toda parte. Mas é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E crer um pouquinho mais nessa questão do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então vamos lá, dando sequência aqui à resposta. Os que pensam que a alma, como a morte, volta ao todo universal, estão errados. Você por isso entende que ela perde a sua individualidade, como uma gota d'água que caísse no oceano. Estarão certos, entretanto, se entenderem pelo todo universal, conjunto dos seres incorpóreos, de que cada alma, o espírito, é um elemento. Então, nós fazemos parte de um todo universal, mas cada alma, cada espírito mantém a sua individualidade. Essa resposta é muito comprida, então eu já expliquei isso num vídeo anterior, essa questão da individualidade. Leio aqui porque, na verdade, me resumi tudo aquilo que eu faço, que eu falei. 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna, ou seja, a vida de espírito. Então, a nossa passagem aqui é muito breve, é transitória, e ao sair daqui deixamos o corpo físico, mas continuamos a nossa vida como espírito. Então, tínhamos uma vida antes de reencarnar e reencarnamos para evoluir, seguir em frente. Então vamos aqui, 153A. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, que, tendo atingido o grau de perfeição, não tem mais provas a sofrer? Essa é a felicidade eterna, mas tudo isso é uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. Então, mais uma vez, ele vem nos chamar a atenção sobre a questão de nomear coisas. Então, a vida eterna é a vida do espírito, porque nós somos imortais. Então, quando eu falo que o espírito ele tem um princípio lá em Deus, e esse princípio, que é o princípio espiritual, ele é eterno porque ele vem da divindade. Então, vai explicar uma das primeiras questões que eu abordei aqui, que muitas pessoas vão interrogar, mas como? Ela disse que o espírito não tem começo nem fim. Se nós partirmos do princípio que a nossa essência divina, a essência divina, ela sempre existiu, e nós somos parte dessa essência divina. Então, muito obrigada a todos. Se gostaram, compartilhem, se inscrevam no meu canal, aperte o sininho das notificações. Muita paz.